Olá, pessoal, hoje vamos abordar um tema chamado Dress Code. Ué, professor, o que é isso? Gente, Dress Code é o que normalmente as empresas chamam de código de vestimenta. E para que serve isso? Para dar orientações aos seus empregados, aos seus colaboradores, muitas vezes até mesmo aquelas pessoas que fazem parte do mundo da empresa ou da sua instituição, como um guia, né, direcionando quais roupas ou quais itens, acessórios, por exemplo, as pessoas podem ou não estar utilizando dentro da. Então, por exemplo, né, este dress code, o ideal é que ele seja avisado, né, falado, revisado antes do colaborador entrar. Por quê? Porque pode ser que a pessoa não se identifique com aquele ambiente. E aí ele é admitido e depois tem que, entre aspas, se enquadrar num determinado código ou num determinado regramento que às vezes ele nem está tão feliz assim. Mas muito bem, vamos lá. Professor, mas a empresa, todas as empresas têm que ter isso? Não, não necessariamente. Mas por que eu recomendo que as empresas tenham um direcional chamado dress code, né, gente? Para que facilite a vida dos colaboradores. Por exemplo, algumas empresas, até por questões de saúde ou segurança, ou até mesmo por higiene, elas escolhem, determinam quais serão as roupas, né, quais serão os acessórios que aqueles empregados podem utilizar. Por exemplo, em determinado segmento não pode trabalhar com cabelos soltos, ou então em outros não pode trabalhar, por exemplo, com camisetas regatas, ou eventualmente, né, gente, parece assim absurdo, mas trabalhar com bermudas ou chinelo. Então, tudo isso, essas regras, elas estão diretamente ligadas a o que a empresa gostaria de transmitir. E aí, gente, o que acontece, né? Pegando do ponto de vista estritamente legal, o próprio artigo 2º da CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, o que ele fala? Ele fala, olha, mas o poder diretivo, o poder de mando é da empresa. E é verdade, a empresa precisa decidir isso, a empresa precisa direcionar, até porque ela precisa estar preocupada em qual é a imagem que os seus empregados estão transmitindo. Agora, gente, o que eu trago aqui, até marquei aqui como um ponto de observação. Primeira coisa, vamos lá, a empresa pode exigir um dress code, um código de vestimenta dos seus colaboradores? Sim, ela pode. Agora, o que ela não pode, gente, é, vamos dizer assim, estabelecer condições que estejam acima do padrão salarial, né, de remuneração daquele empregado. Então ela pode exigir, olha, tem que vir trabalhar, por exemplo, com camisa social. Ok. Agora, ela não pode exigir que seja da marca XYZ, a não ser que ela seja a detentora daquela marca. É diferente. Mas o que não pode, gente, é caracterizar, né? Você dá um peso maior para que a pessoa utilize ali uma determinada marca, se a empresa não dá as condições mínimas para que aquele empregado possa adquirir aquele vestimenta, né? aquela camisa, como exemplo aqui. Tá bom, gente? Então é isso. O código de vestimenta, ele tem sim sido utilizado, hoje muito mais flexível em relação a alguns anos atrás. Agora, o que não pode, o que a gente evita é deixar, né, um ambiente assim muito descompensado, né, muito fora dos padrões e também, claro, que em alguns casos relacionados aí à questão da própria integridade física daquele colaborador ou daquele empregado ou prestador de serviços, tá bom, gente? Então é isso, é uma dica, não tem nada que impeça, né, do ponto de vista legal de usar ou não aqui, mas o que eu sugiro a vocês é que estabeleçam sim condições mínimas. Veja aí com a sua área de saúde, com a sua área de medicina do trabalho, com a sua própria área de segurança do trabalho, ou até mesmo com o departamento jurídico, e revisem isso, né, junto com a área de recursos humanos, quais seriam, né, ou quais
itens seriam obrigatórios, mandatórios e eventualmente alguns que nós podemos dizer como sugestivos, né? Quais a gente poderia sugerir para que a pessoa tenha, né, uma aparência aí adequada ao seu ambiente de trabalho. Tá bom, gente? É isso aí. Lembrando sempre, né? A integridade começa em casa.